Bom, gente, boa noite. Professor Alexandre aqui. E hoje eu quero fazer uma série de aulas com vocês a respeito de teoria da redação. De maneira que eu não estou mais falando sozinho agora com o pessoal online, mas nós temos uma aluna aqui, né, André? Então vocês fiquem à vontade online aí para mandar as perguntas de vocês. E aqui também agora, com a minha colega, também fique à vontade para fazer as perguntas, tá? Sejam pacientes, porque o que eu vou fazer é algo muito experimental, mas é o quê? O objetivo é, eu quero dar estruturas, eu vou dar uma teoria sobre o que você precisa ter em mente das partes de um texto. Pode ver que sempre o problema é o que eu vou falar na introdução, o que eu vou falar no desenvolvimento e o que eu vou falar na conclusão. A pergunta certa, gente, não é o que eu vou falar, mas como eu vou falar. Porque o que você vai falar, o conteúdo, vai ser dado pelo tema. Se o tema vai ser aborto, se o tema vai ser políticas públicas educacionais, se o tema vai ser o homem ter chegado à lua, esse é o que? É o assunto. Agora, a maneira como você vai fazer isso, existe sim umas estratégias, várias estratégias, aliás. Como eu disse, o que eu estou postulando aqui, não estou dizendo que é uma tábua de salvação, mas eu tenho uma visão técnica, né, de uma teoria que eu sigo do texto, que é uma teoria narrativa, mas a teoria narrativa que da onde eu estou partindo, só para exemplificar, não é para contar história, é uma teoria da produção de qualquer texto. Que ele tem todos os textos de uma história, de conto de fadas, a um tratado filosófico, ele tem partes semelhantes. São partes muito fundamentais. Isso é muito técnico, não é o que interessa aqui para vocês. Mas agora o que interessa é a ideia que eu quero passar para vocês entenderem. Primeiro a gente vai ter nós vamos fazer a leitura de um editorial. Como eu já disse, o editorial, vocês que estão treinando para o Enem, leiam absurdamente um gênero textual chamado editorial. Absurdamente. Eu acho que eu falei isso aqui no primeiro dia. Porque o editorial, obviamente, ele tem começo, meio e fim, como todo o texto, só que mais do que isso, ele tem uma introdução com uma tese, do tipo, o editorial ele tem um posicionamento do veículo. Então ele tem uma tese com um problema, ele tem um desenvolvimento argumentativo, olha, nós temos esse posicionamento em relação a tal coisa e vamos defender. E tem uma conclusão, que é o quê? Olha, o problema então ele tem que ser tratado assim. E não que eu estou falando que o editorial... Perdão, eu já passo a pergunta para você, para observar se é um problema que quer fazer. Não é que o editorial vai ter o formato da conclusão do Enem e vai dar uma solução. Não. O contrário, longe disso. Mas, como eu disse, o Enem ele é uma coisa à parte. O editorial ele tem um formato para esse formato dissertativo argumentativo. Tese, argumentação e conclusão. É que o Enem ele pede que você dê uma solução. Isso é muito peculiar do Enem. Mas ainda que você dê a solução, não deixa de ser uma conclusão do tipo... Eu vou dar uma conclusão que faça o fechamento do meu texto. Tá? Aliás, se vocês forem prestar um exame, outros exames de um texto dissertativo argumentativo, que caem na redação, não tem problema você dar uma solução. Entende? O raciocínio não é assim, eu posso fazer uma solução se eu prestar FUVEST, ou se eu prestar CONVEST, ou se eu prestar um exame da ISPM, da Escola Superior de Propaganda e Marketing? Pode. Quem é chato é o Enem, que no Enem você é obrigatório a fazer uma conclusão dando uma proposta de intervenção, uma solução. Os outros, se você quiser colocar uma proposta de intervenção, tanto faz. Tá? Você tinha feito uma observação? Sim, a gente também pode ler tipo, matérias de jornais, assim, também, né? Também é bom, não é? Então, Adriana, a pergunta da aluna foi: matéria de jornal é bom para eu treinar para redação?
Eu vou entender que você está falando matéria de jornal como reportagem. Ou, não vou nem na notícia, a notícia está totalmente fora. Mas, sim, não, veja. Não queria repetir o nome da revista, mas Não, entendi, de revistas não. A questão não é o veículo, podia ser até o blog do fulaninho, Adriano. Então, serve a Veja, serve a Carta Capital, serve a Exame, serve o blog do... Desde que dentro desses veículos de comunicação tem um editorial. É que o editorial não é um veículo de comunicação, o editorial é um gênero de texto dentro desses veículos. Quando você lá editorial, às vezes não está escrito editorial, mas geralmente eles apontam sim. Tá? O blog não vai ter um editorial, mas o blog ele pode ter sim um artigo dentro daquele blog que ele fala de uma tese, de um posicionamento a respeito de tal coisa. Isso, sobretudo quando é blog, o pessoal vai configurar um artigo de opinião. Mas assim, imagina que é um blog grande e ele construi um texto impessoal, também serve, mas para a gente ficar no senso comum, sem ficar muito perdido, será que eu vou no blog? Não, vai nos grandes que você falou e procura editorial. Você vai no Google, editoriais ou editorial Globo, editorial Gazeta do Povo, editorial e por aí vai. A depender, você vai ter que ser assinante, aí já é outra história, né? Mas tem bastante coisa ali. Bom, a outra aqui, então, a questão eu trouxe aqui como exemplo um editorial do Correio do Estado, que eu acho que esse jornal é de Mato Grosso, o Correio do Estado lá. Enfim. É porque a matéria é de Mato Grosso, mas eu acho que é de Mato Grosso. Eu trouxe esse editorial e o objetivo da aula é o quê? Nós vamos ler esse editorial e aí eu vou demonstrar como que as partes desse editorial ele se articulam com as partes da redação do Enem. Até aí, nada de novo no horizonte. Falar, o que tem de novo na aula? E eu já vou começar com uma pergunta. Para vocês e para os mais de 150 alunos que estão aqui comigo. Vocês conhecem contos de fadas, histórias. Sabe aquela história bem simples que tem um heróizinho e tem um problema de um monstro, existe um monstro atacando uma vila, e aí esse herói ele tem que forjar uma espada, aprender uma mágica com um grande mestre, e ele faz um trajeto todo para depois enfrentar o monstro dessa vila e salvar o reinado. Vocês já viram em algum momento? Pode não ser com um herói, pode ter sido um índio, pode ter sido, quando eu falo um herói de capa e espada, pode ter sido um índio, pode ter sido um ninja, pode ter sido o Capitão América. E o monstro não era o monstro, era o Thanos. E o problema não era a vila ser atacada, era o mundo ser destruído por uma ameaça. Veja que essas narrativas fantasiosas, elas têm uma estrutura. Eu tenho um problema, tem um personagem principal, que ele precisa, durante a história dele, adquirir algumas competências, e aí depois ele consegue enfrentar aquele problema e todos vivem felizes para sempre. Formato bem básico, beleza? Isso não é novo para vocês, imagina. O objetivo dessa aula, o intuito dessa aula, a minha ambição, eu digo ambição porque não é fácil, eu quero provar para vocês, mostrar para vocês que se você tem já na sua cabeça engessado como que conta uma história de conto de fadas. Como? Sim, pega Machado de Assis. Vamos pegar a história, vamos pegar a história que todo mundo conhece, mais básica, que é Dom Casmurro. Ele é o herói. Quando eu falo herói, não tem que colocar essa carga positiva ou negativa, até porque numa obra realista não é disso que se trata, né? Não é pessoas boas ou ruins. São pessoas, são seres humanos que tentam ser reais. Mas você tem um personagem, ele tem as problemáticas familiares, ele tenta resolver um dos problemas. Aí é que o romance ele é muito mais complexo, porque, veja, os contos de fadas eles são mais curtos e os problemas são muito mais claros.
os romances, os grandes livros, quando eu falo romance, gente, é no sentido de histórias grandes, que é essa a definição de romance, aliás, você tem vários problemas ali. Só que você sempre vai ter um problema maior. No caso do Dom Casmurro, muito provavelmente numa análise bem rápida aqui, é o problema que ele tem em relação ao filho dele, em relação ao matrimônio que ele teve com a Capitu. Ele tenta solucionar isso ao longo do tempo. E aí tem uma resolução ali. Durante esse tempo, ele tenta checar cartas, ele tenta checar olhares. Imagina que ele abre um diário. Eu não vou me lembrar das minúcias. Eu li esse romance foi em 2007. Quando eu estava prestando vestibular para a USP até. Eu li quando eu estava na escola. Faz muito tempo que eu queria lembrar. Se eu hoje fosse fazer uma análise desse romance, com o olhar que eu tenho hoje desse ferramental que eu uso, que foi no meu trabalho de mestrado, é que assim, o meu trabalho foi análise do discurso. E analisar o texto é o quê? Eu consegui criar estruturas dentro dele que elas não é uma interpretação. Por isso que eu falo muito de interpretação. É você, pela análise do texto, o que está sendo movimentado, demonstrar pela estrutura dele o que ele está significando ali de fato, sem você viajar muito. Estou dando uma explicação bem informal, mas esse é o ponto de vista que eu tenho da análise. E a partir desse tipo de análise que eu quero mostrar como que uma historinha simples de conto de fadas, realmente sua pergunta foi boa. É que o objeto é muito mais complexo. Eu não estou falando que o conto de fadas é bobo, não é isso. Mas nós diríamos que os contos de fadas sejam os contos russos, os contos europeus, os contos do alto da Europa ainda, escandinavos, germânicos. Eles têm todos uma estrutura igual. É muito igual, que é a mesma estrutura de histórias mais complexas, como, de novo, os Vingadores do cinema. As figuras que estão ali dentro são diferentes, mas a base deles é a mesma, de todos. Agora, o pulo do gato, que é a minha ambição, é demonstrar que essa estrutura está no texto dissertativo argumentativo. E se eu conseguir demonstrar para vocês que isso acontece no texto, veja, não estou falando que é fácil, vocês são uma experimentação, claro, me entendam no sentido bom. Eu quero tentar isso com vocês. E que se eu conseguir demonstrar essas estruturas, eu espero que vocês fiquem menos em dúvida do tipo, o que eu tenho que fazer na introdução? Você tem que fazer isso. O que eu tenho que fazer na argumentação? Você tem que fazer isso. Mas eu preciso de conhecimento. Essa é outra história. Eu vou falar uma coisa aqui, no plantão que eu falo para os alunos aqui, quem está aqui sabe. Leia absurdamente. A gente precisa de conhecimento. Isso faz parte da competência 2 do Enem, que é repertório sociocultural. Você vai ser analisado pelo que você sabe. E você só vai fazer uma argumentação boa, um texto bom, se você tem conhecimento. Estou falando que não é para ver videoaula, não, vai no YouTube, faça isso, mas só que não tem jeito. É difícil dizer que um vídeo de 10 minutos substitui um manual de história de 150 páginas. É difícil dizer que um resumo da internet do livro do Dom Casmurro substitui as 200 e tantas páginas dele. Na leitura, você já está treinando a leitura verbal, verbal escrita, e também adquirindo conhecimentos de uma maneira muito mais densa e complexa, justamente por ser pela linguagem verbal escrita. Então, assim, leiam absurdamente, porque vocês precisam de conhecimento. O que eu vou fazer aqui não é doar conhecimento para doar, né? É totalmente errado o que eu falo. O que eu vou fazer aqui não é ensinar. Eu quero movimentar a cabeça de vocês, eu quero tentar fazer com que vocês pensem comigo, que vocês construam comigo, é a ideia do que é a estrutura de um texto. Eu vou dar a estrutura, você precisa fazer o quarto assim, a cozinha assim, a sala desse jeito. Agora, o conteúdo é com vocês. Mas eu vou tentar apresentar a estrutura. Vamos lá. Então, guardem aí com vocês a nossa pergunta inicial, o nosso apontamento inicial sobre se já leu conto de fadas e se tem noção desses contos. Imagino que a maioria, sim, tem uma noção. E aí nós vamos apontar isso no texto dissertativo do Enem. Acompanhe comigo a leitura. Você enxerga bem aí, Adriana? Não sei se você consegue. Mais ou menos, né? Não, está dando para ver sim.
Dá mesmo? Deixa eu ver se dá só mais 200. Acho que vai dar certo. Bora lá. Eu vou ler aqui, tá? E acompanhe com bastante atenção a leitura. Ordem e limpeza contra dengue. A inesperada estiagem de janeiro deste ano fez com que os problemas típicos do verão, estação chuvosa e quente, fossem adiados. O retorno das precipitações nesse mês mostrou que tudo que é previsto chega e, ainda que tardiamente, pode gerar consequências preocupantes. Exemplo disso é a disparada dos casos de dengue em Campo Grande nos últimos dias. As autoridades da cidade, entre elas o prefeito Marcos Trade, estão em alerta com os males que a doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti pode causar. Há 2 casos fatais sob investigação. As vítimas teriam sido acometidas pela dengue hemorrágica, uma das manifestações da doença com consequências mais terríveis. O prefeito declarou anteontem que Campo Grande está à beira de uma epidemia de dengue. Para atingir tal nível, precisa somente que o número de casos para cada 100 mil habitantes ultrapasse os 300. Atualmente, são 294 notificações para cada grupo populacional citado. Os números são alarmantes e as ações, que não somente o município, mas toda a sociedade devem tomar para ontem. Em primeiro lugar, deve-se redobrar a atenção para produzir qualquer possibilidade de aumento dos criadores do Aedes aegypti. A lógica é simples. Quanto menos mosquito, menor a chance de a doença se propagar. Esta tarefa não é exclusiva do poder público. A responsabilidade pela limpeza, diga-se de passagem, é muito mais do cidadão que da prefeitura. Se todos fizessem a parte que lhes cabe, certamente a infestação pelo mosquito e as notificações de dengue nos postos de saúde não atingiriam níveis tão alarmantes. Uma importante medida foi tomada pela Prefeitura de Campo Grande, que é adquirir autorização judicial para entrar em casos de lotes fechados em que os proprietários mantêm criadores do mosquito. Mas apenas essa entrada à força e as confudas multas aplicadas não bastam. É preciso mais. É preciso uma mudança cultural, asseio e limpeza. Não é possível admitir que o vizinho mantenha um terreno ou uma casa suja. É preciso denunciar. É preciso que o cidadão correto faça amplamente a sua parte, mantendo sua propriedade limpa e mostrando às autoridades os que não cumprem o dever. O cidadão encara o poder público e as políticas dos órgãos governamentais como algo muito distante. Mas, se todos pararem para pensar, perceberão que o coletivo é nada mais que a junção de muitos indivíduos. Epidemias de doenças causadas por mosquitos que se reproduzem em ambientes insalubres, pneus velhos, piscinas abandonadas, sucatas e lixo mostram que o inseto não é o maior vetor delas. O grande causador dessas mazelas é o ser humano, mesma espécie que faz com que alguns dos seus paguem com a vida pelo desleixo de um número considerável de cidadãos. Veja, isso é um editorial, eu diria que é um editorial puro. Ele tem uma tese, que ele fala o seguinte, basicamente, o nosso problema não é só o poder público. O problema é o seguinte, é preciso que as prefeituras, o prefeito haja, e é preciso que as pessoas, os moradores também, os civis. E ele dá uma série de casos, situações em que, olha, está se fazendo isso, mas na verdade tem que fazer isso aqui e outro. Ele desenvolve durante o texto essas situações, essas aventuras, esses percursos dos cidadãos aí, de coisas que eles não fazem, mas eles deveriam fazer, e de coisas que eles deveriam fazer, teoricamente, para chegar no final e falar, é o seguinte, eu não falei que o problema não era só do cidadão, não era só do prefeito, tem mais gente. E no final ele fala, volto a retomar, perdão da redundância, volta a dizer, não é só o prefeito que tem que agir, é óbvio que ele tem que agir, mas é preciso que nós todos tenhamos uma atitude. Por quê? Que o mosquito é um flagelo? É verdade, mas ele só está aí por nossa conta. Ele começou a tese falando que o problema não era só de um agente, tinha outra agente, desenvolveu,
argumentou, apresentou percurso, situações onde aparece esse segundo agente, e ele termina, se você não entendeu, a gente também é o problema, o ser humano. Vamos tomar uma outra atitude? É isso. Claro, espero que esse texto fique disponibilizado de alguma forma nos grupos de WhatsApp, eu vou ver com o Roger. E vocês que estão acompanhando no online, pode pausar, ler, eu imagino, quer dizer, não sei se chega tão perto, perdão. Mas enfim, espero que depois vocês tenham a oportunidade de examinar o texto e vão verificar isso. Leiam com mais... Claro, eu dei um resumo do resumo, é a super síntese. Mas serviu, imagino que ele não tenha sido algo tão complexo, tão difícil. Tá? Não estou falando que é um texto simples, tá? Assim, ele é muito bem escrito. Muito bem pontuado, claro, um veículo de comunicação grande aí, a nível estadual, imagino. Mas as ideias que ele está querendo defender não é nada complexo. Agora presta atenção no seguinte. Eu trouxe esse mapa aqui, esse mapa mental, o nome Era Uma Vez Uma Redação. A jornada do herói na redação do Enem. É aqui onde que eu quero apontar as estruturas do texto. O que vocês têm que fazer numa redação do Enem? Tal qual como é uma historinha contada de um herói. Eu espero lograr no meu intuito de quê? No meu intuito de mostrar que tal etapa do percurso do herói é a mesma etapa do texto do Enem. Então, se você entender isso, você vai ficar menos perdido. Na estrutura, no começo da estrutura, eu tenho que fazer isso. Agora eu tenho que fazer aquilo outro. Não estou falando que você tem que se fiar somente nessa estratégia. Mas eu espero que essa estratégia que eu apresentarei aqui hoje, ela seja mais uma para ajudar. Veja só. Eu vou aumentar o mapa. A primeira parte aqui é a cena. Está meio apagado, não sei se vocês estão vendo que está a introdução, né? Aí que a introdução, esse texto mais em degradê, mais cinza aqui, numa marca d'água, podemos dizer assim. É a parte do texto do Enem. E aí, qual que é a primeira parte que eu chamo da narrativa? A cena. O que é a cena? Veja, vou explicar. Imagina que eu tenho uma história, era uma vez um reinado, e nesse reinado existia uma família, a família do rei, e aí veio um dragão maléfico e começou a atacar fogo em tudo, a destruir tudo. Essa primeira parte é a cena. Eu vou falar um lugar, eu vou dar uma ideia global, geral, e já vou apresentar um problema que está ocorrendo ali. Quando que acontece isso no texto que nós lemos no editorial? Olha só. O retorno das precipitações nesse mês mostrou que tudo que é previsto chega. E ainda que tardiamente, pode gerar consequências preocupantes. Exemplo disso é a disparada dos casos de dengue em Campo Grande. Essa daqui foi das primeiras linhas, que é o que eu falo no Enem. Antes de você apresentar, estamos na introdução, eu estou chamando de introdução de cena, narrativa. Você começa a redação com uma informação geral, e aí depois você se encaminha para a tese, que vai ser ali onde você vai lidar com esse problema. Tá? Mas você vai dar esse panorama geral, haverá um problema ali, né? Se apresentará um problema que logo em seguida vem a tese. Tudo isso na introdução. Tá? Então, veja, isso aqui apareceu no texto. Como é que eu começo uma história? Ora, eu preciso demonstrar que tem um reinado, que tem um monstro, que tem um problema muito louco ali. Ora, eu preciso demonstrar no meu tema que existe uma situação geral complexa e eu preciso abordar isso. Isso é o problema que inicia o meu texto. Aí, seguindo aqui, gente, a ordem da historinha é seguir essa linha aqui pontilhada, tá? Tese, heróis.
O que é a tese? Qual que é o conceito de tese na redação do Enem? Horas. A tese é o meu posicionamento, é a minha ideia principal de como eu vou lidar com esse problema. Se o problema se o tema é, de novo, para ser bem didático, me perdoe a simplicidade, mas se o problema a educação, nós temos um problema. O cenário geral da educação no Brasil está comprometido. E você, na sua tese, acha que a culpa é do poder público federativo, ou seja, da União, do presidente? Ora, é sua tese. É o herói, a tese é onde aparece você como leitor e fala: esse aqui é o problema que eu devo atacar. Exatamente, Adriano. A tese é a sua opinião. A tese, eu diria que a tese é a parte mais íntima do texto com o escritor, com o autor, com o autor. Porque é a sua opinião ali. Mas claro, você não vai escrever em primeira pessoa, vocês sabem a regra, né? Mas tem ali, né, gente? Vocês sabem que não pode falar minha tese é não. Mas a tese de fato é o que é a maneira como você tem uma posição diante de um dado no mundo e fala: é por aqui que eu penso. Não pode colocar eu. Não, jamais, nada em primeira pessoa. Entenda, estamos aqui falando, eu estou usando esses termos de modo didático. Essas coisas formais do Enem, aí alguém de uma outra aula, mas é coisa simples do tipo, não pode usar primeira pessoa, etc. Eu já falei disso até em aulas que estão gravadas até. Nas nossas primeiras aulas eu falei disso nessas coisas. Mas enfim, a tese é onde vai aparecer, não é a solução, mas é falar: olha, eu reconheço o problema e é por aqui que eu vou atacar. Ou seja, começa a intervenção do autor. O autor é o herói. Olha só. Tudo isso dentro da introdução. Eu tenho a introdução, que a introdução não é só a introdução. Eu tenho uma subdivisão da introdução. Dou o cenário, eu dou as ideias, da noção dos lugares, dos espaços, introduzo um pequeno problema ali e aí eu venho com a tese, justamente para ancorar com esse problema. Olha como é que apareceu naquele texto do editorial, logo em seguida daquele trecho. Atualmente são 294 notificações para cada grupo populacional. Tem um problema aqui. Os números são alarmantes e as ações que não somente o município, mas toda a sociedade devem tomar para ontem. O autor do texto falou o seguinte: sabe quem que é o herói que vai salvar? Sociedade. Vê, aqui está a tese do texto. O herói, esse é o momento da fábula que é o seguinte: estava lá o Reinaldo pegando fogo, aí imagina que vem a filha do rei, é tipo uma guerreira, né, a Xena, não sei se vocês lembram dos anos 90, eu sou velho, tá, gente? Aí vem a Xena, a princesa guerreira, e fala: ó, o dragão está atacando ali, e eu preciso destruir, e o que eu tenho que destruir é esse dragão. Não é o bruxo, não é. Esse é o problema, é o dragão que eu preciso atacar. A tese aparece, essa tese é como você vai, é o seu ponto de vista, né, com aspas no ponto de vista. Isso não pode ser uma coisa, você não pode escrever um texto pessoal, mas a tese é onde aparece, como foi apontado aqui pela nossa aluna, é onde aparece ali o seu modo de ver como o problema deve ser resolvido. É o seu modo de ver: ó, o problema é esse aqui, é isso aqui que eu vou tratar. Eu tenho essa ideia para tratar desses problemas, tá? É a apresentação da sua ideia de como tratar desse problema. Não é a ideia que vai tratar de um problema, é o herói que vai tratar do monstro. Então veja, tudo isso é introdução. A parte de apresentar a tese e a parte de apresentar a cena está na introdução. E aí o que acontece? Nós vamos para o desenvolvimento, né? Eu dividi o conto de fadas em duas etapas de desenvolvimento. Não veja, não é que isso está no manual, não. Foi por um caráter de como eu quis fazer a divisão isso de um ponto de vista meu de construção de texto mais
Não que, nossa, isso aqui é uma regra, que o desenvolvimento se divide em dois. Não, tá? Não se atenham necessariamente aos nomes que é uma regra. Não, é só para eu tornar isso mais inteligível. O que é o desenvolvimento da história? Ora, ela tem que destruir o dragão, mas a princesa guerreira, ela não tem... Ela precisa de um conhecimento de como lutar com o dragão. Porque se ela já tivesse o conhecimento e já pudesse derrotar o dragão, ela simplesmente chega lá na historinha, é o dragão e vou lá. Não, peraí. Será que ela tem que descobrir onde que mora o dragão? Será que ela tem que aprender uma habilidade de luta? Será que ela tem que descobrir um escudo que repele fogo? Veja, esse percurso do herói é o que vai justificar ele conseguir derrotar o dragão. Ou seja, o percurso da minha tese é a justificativa da minha própria tese. Eu preciso argumentar para eu defender minha tese. Assim como o guerreiro, ele precisa adquirir habilidades para enfrentar o problema, o monstro, eu preciso demonstrar ideias, raciocínios, para eu defender minha tese. Ou atacar, enfim. Né? Que ao mesmo tempo que eu estou defendendo que é engraçado que defender, né, dialeticamente, provavelmente é atacar também. Ao mesmo tempo que eu defendo que todo mundo tem que lutar contra a dengue, automaticamente eu estou dizendo, eu estou fazendo uma crítica que ninguém está fazendo nada pela dengue. Entende? E aí eu vou argumentar para isso. Eu não falei, minha tese não é dizer, olha, a tese do texto, sociedade toda tem que lutar? Tá, então me mostra, por que a sociedade toda tem que lutar? Bom, então imagina que no percurso do herói agora, né, o herói já entendeu o problema, mas agora ele precisa ter habilidades para lidar com esse problema, ele precisa criar um percurso para lidar com esse problema. O percurso na redação do Enem é a argumentação. Que, aliás, gente, isso está na competência 3 e 4. É um grande problema, é uma pedra no sapato para todo mundo. Na competência 3 e 4 que a galera baixa muita nota. Porque é difícil argumentar. Argumentar é o seguinte, eu vou criar um texto com raciocínios, estratégias textuais que eu estou defendendo minha tese, eu estou apresentando minha tese e mostrando, olha, minha tese é certa. Né? Olha como eu estou, na verdade, se eu posso dizer, você está querendo encorpar a sua tese, cada vez mais reforçar a sua tese. Da mesma forma que um herói precisa reforçar o seu espírito, o seu arsenal, ele precisa criar condições para enfrentar o problema. Logo, eu preciso criar condições para apresentar minha tese e dizer que ela é válida. Aí eu dou um exemplo de argumento de autoridade, por exemplo. Tem um símbolo do mago, porque é o seguinte, né? Tem muita história que o herói, quando ele vai enfrentar um monstro, ele precisou consultar o velho da montanha, ou ele precisa aprender um passe de mágica com um bruxo, ou ele precisa ter uma conversa com o tio dele, porque ele foi picado por uma aranha e o tio dele fala uma frase como grandes poderes, grandes responsabilidades. Isso foi um percurso aí do herói em que ele está adquirindo um conhecimento. Ele está dando corpo, força à história que está sendo contada, assim como o argumento dá corpo e força para a sua tese. Olha como é que aparece ali nos momentos do texto do editorial. Uma importante medida foi tomada pela Prefeitura de Campo Grande, que é a de pedir autorização judicial para entrar em casas e lotes fechados em que os proprietários não têm criadouros. Olha só como isso é complexo. O autor do texto, ele diz que não só teve a ajuda de alguém poderoso, que é o poder público, né? É alguém que tem um conhecimento, tem um poder a mais, é a prefeitura, como ainda ele fala, minha tese não é falar que a sociedade tem que entrar, a prefeitura está interferindo. A prefeitura já está interferindo com a sociedade, falando, olha, vocês têm que cuidar do lixo da sua casa. Veja que ele está argumentando, a tese dele é a sociedade precisa trabalhar, ele já apresentou um dado no texto, ele argumentou. E a argumentação dele é um argumento de autoridade, porque é o seguinte, se vocês não estão botando uma fé em mim, a prefeitura já está fazendo isso, viu? Isso é uma estratégia de argumentação, um argumento de autoridade. Exemplo, citações.
Aristóteles disse, Foucault pensa. Aí você abre aspas. As citações são argumentos de autoridade muito poderosos. Né? E aí, no percurso do herói, não basta, às vezes, né, só adquirir o conhecimento de uma outra entidade, de um outro ser poderoso, como ele também precisa, às vezes, de um instrumento. Ele precisa de uma espada, ele precisa de um chicote, ele precisa de um escudo. Né? E aí o nosso herói continua o percurso dele. Ainda no desenvolvimento da história dele, não acabou ainda a jornada do herói. E ainda não acabou a argumentação. E aqui existe uma outra etapa, que de novo, imagina que agora a nossa heroína aí, ela precisa de uma espada, de um escudo muito poderoso. Né? Ela já adquiriu conhecimento, ou o encantamento com o mago, transferiu um saber para ela, olha, você derrota o dragão assim, legal, mas eu ainda preciso de uma espada, né? E aí, ela agora vai pegar um instrumento. É o que eu estou chamando de argumentação, argumento por fatos. Diferente da citação, quando você tem um fato para reforçar sua tese, para reforçar a heroína, sua redação está ficando muito bem construída. É muito importante que você articule fatos na sua argumentação. Os fatos são os instrumentos. Eu uso o fato para corroborar com a minha tese, para que ela ajude minha tese, para que ela ajude meu herói. Gente, só um detalhe, existem vários tipos de argumentação. Um deles, por exemplo, é a argumentação por silogismo. Eu acho muito interessante, eu particularmente gosto muito. Eu não vou explicar isso agora, mas o silogismo é um raciocínio lógico, pura e simplesmente provado por ele mesmo. E é um tipo de argumentação. Eu não estou aqui para dizer o quê? Não estou apresentando aqui, mas ele faz parte do trajeto do herói, do trajeto do texto da argumentação. Tá? Argumento de Chaves é uma coisa que me aconteceu, assim, teve bastante repercussão. Assim, né? Sim, sobretudo, a pergunta, não sei se vocês ouviram aí quem está online, a Adriana perguntou assim, é legal você usar fatos bastante conhecidos, de fato, é bom usar fatos bastante conhecidos, pulverizados na sociedade. Mas mesmo que seja do jornal, do município, vale. Sobretudo se você ainda falar em reportagem do dia tal, no veículo tal, aconteceu válido. Mas se você conseguir usar um exemplo que atenue ainda mais, reforce ainda mais que você está antenado com as coisas, e coisas de maneira a nível estadual, municipal, global, a nível, né, do país, é melhor ainda, tá? Então, como que trabalha isso naquele editorial que nós lemos? Lembre-se desse trecho. Em primeiro lugar, deve-se redobrar a atenção para reduzir qualquer possibilidade de aumento dos criadouros. A lógica é simples. Quanto menos mosquito, menor é a chance de a doença se propagar. Horas, o que ele está colocando aqui como fato? Não pode ter mais criador. O fato aqui, o dado aqui factivo é o seguinte. Não é uma ideia. Não é um saber. Eu preciso destruir criadouros para eu acabar com a epidemia. Ele deu um fato ali, ele deu uma situação real, uma situação prática, da vida prática, para falar. Gente, a minha teoria, lembre-se, sempre olhando para a tese, sempre olhando para o herói. A minha tese é, a sociedade tem que participar. Um argumento prático. Vamos limpar a nossa casa, por favor? Está aqui. É como se fosse o escudo da heroína. É algo concreto. É um instrumento. Limpar a casa, tirar os criadouros, é um instrumento para se acabar com o mosquito. E uma vez que, na história, a heroína já conseguiu o saber, o segredo com o mago, e conseguiu o seu escudo e a sua espada, o que ela só falta fazer uma coisa. Eu preciso enfrentar o problema agora. Até agora o texto está falando tem que fazer isso, tem que ir por ali. A argumentação. Vamos enfrentar o problema. Que numa história, num conto de fadas, seria o clímax, né? E no texto da dissertação chama de resolução do problema, tá? Do Enem ali. Ou seja, a resolução do problema vamos colocar
o agente, lembra que você tem uma intervenção ali, mas não que isso não servisse também para uma redação que não seja do Enem. Eu não vou falar como que nós adaptaríamos isso para uma redação da FUVEST, porque senão toma o tempo da aula. Mas, focando no Enem, a resolução do problema, olha, eu vou fazer aqui agora, então, o grande finale, que é, vou enfrentar um monstro. Lembra? Proposta de intervenção básica, as três características básicas. Agente, meio, ou seja, a ação, como é feita, o meio não, perdão. O agente, a ação e o resultado. E o que seria no conto de fadas? Ora, é a heroína atacar com a espada, se defender com o escudo, destruir o dragão e salvar, qual que é o resultado disso? Salvar o reinado que estava em chamas. Olha como é que aparece isso no editorial. É preciso mais. É preciso uma mudança cultural. Asseio e limpeza. Não é possível admitir que o vizinho mantenha terreno ou a casa suja. É preciso denunciar. É preciso que o cidadão correto faça duplamente sua parte. Mantenha sua propriedade limpa e mostrando às autoridades os que não cumprem o dever. Ou seja, eu tenho ali o que tem que ser feito, quem que faz e para atingir qual é o resultado. Menos pessoas doentes, uma sociedade mais saudável. E aí, por fim, o desfecho, que esse desfecho eu coloco o baúzinho, por quê? O que acontece nos contos de fadas, gente? Sempre, né, o baú, ou a pessoa recebe um baú de dinheiro, de ouro, ou ele recebe um juízo do rei, olha, você é uma pessoa legal, no caso da nossa heroína aqui, né? Olha, você foi maravilhosa, você vai ter um quinhão de terra, eu vou te dar uma porção do reinado, enfim. Qualquer coisa que seja essa dos contos de fadas, bem simples. E como que conclui o texto? Ou seja, veja, a conclusão é, para falar em termos textuais, né? Eu vou retomar minha tese, eu vou falar, olha, eu consegui aqui provar que a minha tese, o meu herói, conseguiria acabar com o monstro, ele acabou com o monstro. No conto de fadas, como que isso aparece no texto? Eu não falei que na tese a gente precisa da sociedade? Eu vou retomar isso. A sociedade é importante. E aí, claro, o interessante do editorial aqui é que esse juízo que é feito no texto, ele defende a tese dele, mas ainda assim essa defesa, ele termina com uma crítica. E quando eu coloco o baú, entenda que esse baú, quando eu chamo de o baú, é o juízo no final, tipo, na conto de fadas, quando o rei fala, olha, você é muito bom, você foi maravilhoso, você foi um grande guerreiro, você foi uma grande guerreira. Isso também pode ser isso num texto dissertativo argumentativo, ele não pode necessariamente ter um desfecho positivo. Você pode terminar falando, olha, concluo que a educação nos próximos tempos, devido a como anda a política, não tem jeito. É totalmente legítimo você terminar com uma conclusão até obscura no sentido de que é pessimista. Obscura não, ela tem que ser clara, mas pessimista. Mas ainda assim você dá um desfecho, você conclui, você acrescenta um dado a mais à sua tese. Você conseguiu provar que sua tese, eu consegui como guerreiro conquistar as coisas, enfrentar o dragão, e aí eu acrescento um dado que é o quê? Ou é um elogio para a guerreira, ou é um prêmio mais concreto, e no caso do editorial ele ficou assim. O inseto não é o maior vetor delas. Veja, ele falou isso no começo, de certa forma. Ele falou, o problema maior aqui é outra coisa, viu? O grande causador dessas mazelas é o ser humano. Mesma espécie que faz com que alguns dos seus paguem com a vida pelo desleixo de um número considerável de cidadãos. O baú que ele dá, na verdade, o desfecho, como ele termina o texto, ele, de novo, ele está na tese dele certinho. A tese dele era para falar que as pessoas precisam participar. E qual é o dado que ela acrescenta mais? O juízo que ele dá no final? Eu não provei que as pessoas precisam participar. E deixa eu falar uma coisa, viu? Vocês são tudo safados. E vocês não participam, olha para onde a gente está indo. Ele dá um desfecho crítico, ácido, mas totalmente válido e muito bem construído no texto.
e da mesma forma como herói. Então veja, me perdoem pela velocidade da aula, e também às vezes por algum deslize, mas tudo isso para dizer o quê? Construir um texto dissertativo argumentativo é você construir um percurso de sentido, mas você não constrói de qualquer jeito, você tem etapas. Numa etapa, eu preciso mostrar o cenário do meu tema, que você vai ter um tema X. Eu mostro o cenário, venho com a tese, fechei a introdução. Depois eu preciso argumentar. Argumentar é eu criar estratégias, apresentar dados e coisas que elas sempre estão articuladas de maneira a reforçar a minha tese. De maneira a reforçar. Chamam a sua tese de herói. A sua tese é o seu herói, você precisa dar corpo para ele. Professor, o desfecho é como se fosse também uma crítica, né? Sim. Pode ser. Muita gente pergunta o que eu escrevo depois nas duas linhas finais, depois que eu dou. E o clímax no Enem não é eu dar o agente, a ação e o resultado. Isso aqui é a batalha final, né? Mas aí depois você termina com umas duas linhas ali. Tá o desfecho. Você pode dar um apontamento ali. Geralmente é positivo no Enem, né? Mas você pode, mesmo que você dê a solução, você pode terminar até com uma citação. É válido. Eu não faria isso. Isso é uma outra coisa. Isso são outras coisas que eu falarei. Eu já falei, mas falarei em outras aulas que tivermos plantões aí, sobre algumas minúcias do que qual o momento de você colocar uma citação ou não na redação. Mas a questão é, aqui eu falei, usa citação, é no desenvolvimento. Tá? Usa citação, é uma das estratégias. Então, mas respondendo sua pergunta, Adriana, sim, lá na última linha, duas últimas, ali é a conclusão de fato, é o desfecho de fato. Tá? Você não termina o texto na proposta de intervenção necessariamente. Você dá a proposta na redação do Enem e depois você dá mais um pouquinho de texto ali para fechar, fazer um fechamento. Por isso que eu falo, o fechamento da história do Conto de Fadas não é a batalha. A batalha é o ponto alto. Ou um dos pontos altos, digamos assim, né? Mas a conclusão é essa coisa do tipo, olha, você é legal, parabéns, toma seu prêmio, ou você é mais ou menos, eu vou te dar um prêmio, só que você tem que ficar atento que tem outro perigo, ou então você não venceu, você é ruim mesmo, como eu disse na minha tese, e você vai ser expulso do meu... Independente de tudo, de como termina a história, tem um desfecho que ele dá uma ideia de uma situação, de um juízo sobre o herói, no caso sobre a tese, e esse juízo pode ser positivo ou negativo. Então é isso, eu quero que, essa é a minha proposta para como que vocês... O que eu faço na introdução? Na introdução você faz isso, constrói a cena, coloca a sua tese. A tese, claro, é baseada no tema. O que eu faço na argumentação? A argumentação, horas, é você sempre criar essa estratégia. Por isso que eu coloco os exemplos, os trechos do texto do editorial. Olha como que o editorial constrói a argumentação dele. O desenvolvimento da argumentação. E aí, o clímax. Bom, é isso, não sei. Eu vou até, por conta até do tempo, eu vou encerrar que já começa outra aula, mas aí as perguntas, seja online ou seja offline aqui com a Adriana, eu trato delas, no caso aqui, com a aluna, e vocês mandem suas dúvidas, acessem nosso site do Enem. É isso, gente. Valeu. Obrigado.